Saudações, senhores. Hoje estaremos apresentando um artigo chamado Sobre os pré-requisitos espirituais e estruturais para a União Europeia, publicado por Júlio Zévola na revista Europa Nazione, de 1951. A tradução desse artigo foi feita pela primeira vez em português no periódico virtual A Torre. Foi publicado no dia 1º de outubro de 2023. Estaremos disponibilizando, né, o link da tradução aqui na descrição do vídeo. E também gostaríamos de pedir que, antes que iniciemos a apresentar esse artigo de Júlio Zévola, você curta, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. Dito isso, bom vídeo. Inevitavelmente, a necessidade da União Europeia está se fazendo sentir no continente. Até agora, alimenta-se principalmente de fatores negativos. Os europeus desejam se unir para se defender, não tanto em virtude de algo positivo e parte de uma tendência de curso, mas porque quase não têm outra escolha diante da pressão ameaçadora de blocos de interesses não europeus. Dadas essas circunstâncias, a forma interna da genuína unidade europeia não está sendo muito bem compreendida. Até hoje parece que dificilmente estamos indo além dos planos de coalizão ou federação, que sempre terão um caráter meramente extrínseco, agregador e, portanto, também contingente e não orgânico. A unidade genuinamente orgânica só pode ser imaginada com base em uma força criativa de dentro e de cima, que nasce de uma ideia, uma cultura e tradição comuns. Se abordarmos o problema europeu nestes termos, logo fica claro quão difícil é a situação e quantos fatores problemáticos existem para nos impedir e afundar num otimismo fácil. Esses aspectos do problema europeu não passaram inteiramente despercebidos. Uma obra significativa a esse respeito é a de Varang, que leva o título de Imperium, publicado em Londres, Westropa Press, em 1948, em 2 volumes. Podemos tomar como ponto de partida mais adiante examinar as dificuldades que acabamos de mencionar. Varang não deseja sustentar sua tese da unidade europeia em termos puramente políticos. Parte de uma filosofia geral da história da civilização extraída de Oswald Spengler, e a visão de Spengler é bem conhecida. Não existe o desenvolvimento linear da civilização como um todo, e em vez disso, a história se divide em ciclos de civilização distintos, mas paralelos, cada um dos quais representa um organismo e tem suas fases de juventude, desenvolvimento, envelhecimento e declínio, como qualquer organismo. Em particular, Spengler traça uma distinção dentro de cada ciclo de um período de cultura, que ele chama de Kultur, e um de civilização, que ele chama de Civilisation. Um ponto importante de se fazer aqui, dando uma pausa na leitura do artigo, é sempre muito bom atentar a esses termos na sua conotação linguística original. Cultura e civilização são sinônimos, sim, obviamente, traduzidos da língua germânica, né, do alemão para o português. Porém, alguns termos complexos, tratados de forma filosófica e contemplativa, são melhores entendidos em sua língua original, no que o pensamento foi concebido. Tanto que, fazendo uma sugestão aqui de um livro muito bom, que ele é escrito tendo em vista essa essência da palavra no seu sentido original, é o livro Cantos, do escritor e poeta Ezra Pound. Bom, feita essa pequena e breve nota, continuamos com a apresentação do artigo. A primeira está nas origens, sob o signo de qualidade, e é marcado pela forma, pela diferenciação, pela constituição de uma nação e por uma tradição viva. A civilização é, ao contrário, a fase de outono e crepúsculo em que o materialismo e racionalismo realizam o seu trabalho de destruição à medida que se aproxima a mecanização, a vasta ausência de forma e o reino da pura quantidade. Segundo Spengler, esses fenômenos ocorrem fatalmente no ciclo de cada civilização, e eles são biologicamente condicionados. Varang segue Spengler até aqui, também compartilhando sua crença de que o mundo europeu é apenas um desses organismos, civilizações que possuem vida própria, desenvolvem um ideal próprio e que estão vinculados ao seu próprio destino.
Varang também segue Spengler ao observar que a fase cíclica em que a Europa e o Ocidente se encontram atualmente é a de civilização. No entanto, ao contrário de Spengler, e pelo menos inicialmente lançou uma nova fórmula de O Declínio do Ocidente, Varang procura transformar o que é negativo em algo positivo, sorrir e suportá-lo, por assim dizer. E assim fala de novas forças obedecendo o imperativo do renascimento dos valores que não podem ser reduzidos ao materialismo e ao racionalismo. Além das ruínas de ontem da civilização do século XIX, o desenvolvimento cíclico pode ser visto como empurrando a Europa para uma era de política absoluta, de supranacionalidades e de autoridade do próprio império. Atender a esse imperativo biológico na era da civilização ou perecer. E nessa visão, esta é a escolha que a Europa enfrenta. De acordo com essas ideias, o que idealmente pertenceria ao mundo de ontem, ao passado, não são apenas visões cientificistas e materialistas do universo, mas também o liberalismo, a democracia, o comunismo, as Nações Unidas, os estados pluralistas e interesse egoísta nacionalista. O presente imperativo histórico seria estabelecer a Europa como uma nação, uma cultura, uma raça e Estados Unidos, seguindo o ressurgimento do princípio da autoridade e novas, detalhadas distinções biológicas entre amigos e inimigos, seu próprio mundo e o novo estrangeiro, ou, como diriam os romanos e gregos, bárbaros. Para nossos propósitos atuais, valerá a pena esboçar que Varang chama de patologia da cultura. O cumprimento da lei interna e natural de uma civilização como um organismo que pode ser dificultado por processos de distorção ou, também podendo se dizer, distorção da cultura, quando os elementos estranhos canalizam a energia dessa civilização para as ações e objetivos que não estão relacionados com as suas necessidades genuínas e vitais, e servir aos interesses de forças externas. Um campo direto de aplicação aqui é a guerra. Segundo Varang, a verdadeira alternativa não é entre guerra e paz, mas entre guerras úteis e necessárias para uma civilização e guerras destinadas a alterá-la e desintegrá-la. Este último é o caso quando alguém entra em batalha não contra qualquer inimigo real que esteja biologicamente ameaçando o organismo material e espiritual de sua própria cultura, caso em que a guerra total se torne inevitável, mas antes, quando a guerra irrompe dentro de uma civilização, como aconteceu no Ocidente durante os últimos 2 grandes conflitos. Nessas 2 guerras, os líderes nacionais preferiram provocar a ruína da Europa e se submeter fatalmente aos próprios países após estrangeiros e bárbaros do Oriente e do Ocidente a trabalhar juntos por uma nova Europa, que teria ultrapassado o mundo do século XIX e se reestruturou sob novos símbolos de autoridades e coesão social. O efeito mortal, e agora visível disso, não foi a vitória de certas nações europeias sobre outras, mas o triunfo da anti-Europa, dito por Ásia e América, sobre a Europa como um todo. Essa acusação diz respeito especialmente à Grã-Bretanha, embora Varang a estenda também aos Estados Unidos na crença de que a política intervencionista americana sempre foi produto de uma distorção da civilização, uma vez que perseguiu os objetivos desprovidos de qualquer conexão orgânica com as necessidades vitais do país. Seja qual for o caso, a situação está ganhando força e o Ocidente deve reconhecer ou ignorar o imperativo biológico correspondente à fase atual do seu ciclo, ou de superar sua divisão em vários estados para realizar a unidade do Estado-nação europeu e formar um bloco contra a anti-Europa. Essa tarefa será inicialmente interior e espiritual. A Europa deve acabar com os traidores, parasitas e desertores. É necessário que a cultura europeia se purifique de todos os resíduos das concepções materialistas, mercantilistas, igualitárias e racionalistas do século XIX. Na sua segunda fase, a unidade renovada da Europa como civilização ou cultura terá então de encontrar expressão através de uma forma correspondente de unidade política que valerá a pena perseguir mesmo a custas de guerras civis e conflitos com as potências que procuram manter a Europa sob seu controle. Federações, uniões aduaneiras e outras medidas econômicas não podem ser vistas como soluções. A unidade deve brotar de um imperativo interno, que deve ser cumprido mesmo que pareça economicamente desvantajoso, pois os critérios econômicos não podem mais ser os fatores dominantes na nova era. Na terceira etapa, pode surgir o problema do espaço suficiente para o excesso de população da nação europeia.
A melhor solução aqui, de acordo com Varangue, seria uma expansão para leste, onde, sob disfarce do comunismo, raças históricas e biologicamente hostis à civilização ocidental estão reunindo e organizando suas forças. Para nossos propósitos, isso serve no que diz respeito a Varangue. Vejamos agora o que devemos fazer sobre o assunto. O símbolo fundamental invocado por Varangue é o Imperium, um novo princípio de autoridade. No entanto, acreditamos que ele não compreendeu bem as implicações deste símbolo, quando tomado como deveria ser, pois não consegue discernir a discrepância entre ele e tudo que pertence ao estágio avançado de uma civilização. Nesse caso, a civilização europeia. Em nossa opinião, vale certamente a pena seguir Varangue quando chama a atenção para o fato de que uma solução federalista ou meramente econômica para o problema europeu não seria suficiente. Como já observado, a unidade genuína só pode ser de tipo orgânico, cuja estrutura já é bem conhecida, foi incorporada, por exemplo, pelo ecúmeno europeu medieval. Possui unidade e diversidade, e assume forma concreta de um sistema de participação hierárquica. O que deve ser transcendido e deixado para trás é o nacionalismo, como absolutização cismática do particular, para se voltar ou se retornar ao conceito natural de nacionalidade. Dentro de cada espaço nacional deve ocorrer também um processo, principalmente político, de integração de modo a coordenar todas as forças e formar uma estrutura hierárquica, estabelecendo uma ordem fundada em um princípio central de autoridade e soberania. A mesma coisa deverá ocorrer a nível supranacional, no espaço europeu em geral. Nesse espaço, as nações existiriam como totalidades orgânicas parciais gravitando em torno de um unum quod non est pars, para utilizar uma expressão de Dante. Ou seja, um princípio de autoridade hierarquicamente situado acima de cada uma delas. Para que haja um princípio desse tipo, ele deve ser necessariamente transcender o domínio político no sentido estrito do termo e fundar-se em uma ideia que lhe confere legitimidade, uma tradição e uma forma de poder que também é espiritual. Nesse caso, teríamos o Imperium, uma unidade europeia orgânica e viril verdadeiramente livre de todas as ideologias niveladoras, liberais, democráticas, chauvinistas e coletivistas. Uma unidade capaz, portanto, de se distanciar cuidadosamente tanto do Oriente quanto do Ocidente. Dois blocos que se fecham sobre nós como um par de mandíbulas. O pré-requisito para qualquer desenvolvimento futuro desse tipo não é, portanto, a desintegração das nações em uma única nação, uma espécie de substância social europeia homogênea, mas sim a integração hierárquica de cada nação. A unidade genuína, que é orgânica e não promíscua, é alcançada não a partir da base, mas do topo. Depois de ter quebrado a arrogância nacionalista, que sempre anda de mãos dadas com a demagogia coletivista e cismática, e depois de ter ordenado as nações individuais hierarquicamente, restará uma virtual unificação que transcende as nações, mas sem despojá-las de suas individualidades e formas naturais. Dessa forma, tudo estaria em ordem. A desvantagem aqui é que a estrutura natural para que essa conquista seja possível é de um mundo que se encontra na fase de cultura e não civilização, para usar a terminologia spengeriana novamente. Escritores como Varangue estão misturados em coisas pertencentes a planos diferentes, ficando assim em um mal-entendido no qual o próprio Mussolini já foi vítima. Muito provavelmente, sem conhecer a principal obra de Spengler, Mussolini havia lido Jahre der Entscheidung e ficou impressionado com sua profecia de uma nova forma de cesarismo ou de bonapartismo. Por isso, Mussolini mandou traduzir o livro para o italiano, e ao fazê-lo, no entanto, ele não conseguiu perceber o lugar que, segundo Spengler, tais formações têm no desenvolvimento cíclico das civilizações. E apenas quando o mundo da tradição está desmoronando que a cultura foi substituída pela civilização, quando os valores qualitativos desmoronam e o elemento informe das massas está tomando a dianteira, na fase de outono de crepúsculo de um ciclo, que as nações também desaparecem e grandes agregados supranacionais são criados em nome da pseudo-cesarismo e um poder pessoal centralizado de tipo ambíguo que carece de qualquer sanção superior. Tudo isso não passa de uma imagem distorcida e invertida do império tradicional genuíno. Não será o império, mas no máximo uma forma de imperialismo. Na visão de Spengler, ela representa uma onda final antes do fim, o fim de uma civilização
que pode ser seguida por uma nova e diferente, sem laços de continuidade com sua predecessora. Varang fala de uma nova era de política absoluta e de blocos que, depois de terem absorvido nações que anseiam pela mesma civilização em um único organismo, deveriam encontrar seu ponto de referência último na distinção absoluta e existencial entre inimigo e amigo, uma visão emprestada de Carl Schmitt, que havia definido a essência dos sistemas modernos puramente políticos nesses termos, e bem como em um puro imperativo biológico. E ao fazê-lo, Varang permaneceu ao nível de civilização e dos processos coletivistas totalitários que são melhor descritos como subnacionais e em vez de verdadeiramente supranacionais. De fato, sua encarnação mais próxima e consistente hoje se encontra na linha seguida pelo stalinismo. E é claro que se esta fosse a única maneira de alcançar a unidade europeia, então o Ocidente poderia resistir e se reafirmar material e biologicamente diante de potências imperialistas extra-europeias. Mas, para o Ocidente, isso significa abdicar interiormente e deixar de existir como Europa e tradição europeia, pois ele se tornaria apenas uma réplica de seus inimigos, lutando em nome de uma vontade bruta de vida e poder e abrindo o caminho para que os fatores de desintegração geral da civilização técnico-mecanicista se afirmem ainda mais. E essa é, mais ou menos, também a previsão que Burhan faz quando considera os resultados prováveis do que ele chama de revolução gerencial em curso. Que outras perspectivas estão abertas para nós? É difícil dizer. Quantas nações, cada uma pode preservar a sua própria individualidade e dignidade com um todo parcial orgânico ou subordinar-se a uma ordem superior, mas apenas desde que se verifique uma das duas condições acima mencionadas. Ou a situação intrínseca e evasiva marcadas por conveniência e necessidade externa, ou aquela pela qual a nação reconhece diretamente a autoridade verdadeiramente superior, e não meramente política, que não pode ser reivindicada hegemonicamente por nenhuma nação individual. Onde encontrar tal ponto de referência? Fala-se muito da tradição europeia, da civilização europeia, da Europa como organismo independente, mas, infelizmente, se considerarmos as circunstâncias atuais e examinarmos a escala dos valores absolutos, logo perceberemos que há pouco mais nisso do que slogans e palavras vazias. Em um nível superior, um bloco europeu supranacional deve possuir uma alma religiosa. Não religiosa em um sentido abstrato, como referência a uma autoridade espiritual específica e positiva. Agora, mesmo como fora de todos os processos de secularização profundamente estabelecidos gerais que estão ocorrendo na Europa, nada disso pode ser encontrado em nosso continente hoje. O catolicismo é a fé apenas de algumas nações europeias. E além disso, vimos como mesmo em um momento muito mais favorável do que o atual, a saber, a Santa Aliança da era pós-napoleônica, que defendia a ideia da solidariedade tradicional e viril entre as nações europeias, era apenas uma entidade no nome, já que lhe faltava qualquer sanção religiosa genuína, ou um ideal universal e elevado. Mas, se por outro lado, falássemos do cristianismo apenas em termos genéricos, isso dificilmente seria suficiente. Seria algo muito abstrato e indiferenciado, algo não exclusivamente europeu, algo que a civilização europeia não poderia reivindicar exclusivamente para si. Além do mais, é preciso ter certas dúvidas sobre a compatibilidade do cristianismo puro com qualquer metafísica de império. O conflito medieval entre esses dois poderes nos ensina tanto quando entendidos em seus termos reais. Deixemos então este plano e passemos ao nível da cultura. Podemos falar hoje da cultura europeia heterogênea, ou antes de um espírito que permanece sempre uno através das suas várias e harmoniosas expressões de todas as nações europeias individuais? Mais uma vez, seria precipitado responder afirmativamente, e Steden nos mostrou a razão disso em um livro impressionantemente que trata precisamente da ideia de Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur. A razão está no que o autor chama de neutralização da cultura contemporânea. Uma cultura que não tem um ideal político compartilhado, uma cultura privada e transitiva que é também cosmopolita, desordenada e anti-hierárquica, subjetivista, neutra, uma patologia da cultura, uma ação externa e temporária de distorção por parte de elementos alheios, que é precisamente o que Varang faz, e não apenas em relação à Europa, mas até a América, de um modo geral, onde se pode encontrar hoje a base cultural tão diferenciada nessa fase de civilização, de modo a traçar um contraste sério entre nós e os estrangeiros ou bárbaros, como é o caso dos impérios imperiais anteriores?
Para encontrar um, teríamos que percorrer um longo caminho, através de um processo de limpeza e reintegração. Embora possamos considerar com razão certos aspectos tanto da civilização norte-americana quanto da civilização bolchevique russa como bárbaros e anti-europeus, não podemos perder de vista tudo o que ambas civilizações representam, apenas o desenvolvimento externo de tendências e problemas que surgiram pela primeira vez na própria Europa. E de fato aqui reside a razão de nossa falta de imunidade em relação a eles. Seja qual for o caso, a crise do princípio de autoridade nos parece o problema político mais grave. Ressaltemos aqui uma vez que referimos a que a autoridade genuína, aquela capaz de suscitar não apenas a obediência, mas também a adesão espontânea e o reconhecimento direto, pois uma nação, apenas uma autoridade desse tipo pode levar as pessoas a transcender o individualismo e o socialismo, e na esfera europeia, limitar a arrogância nacionalista, o santo orgulho e o endurecimento do princípio de soberania dos estados individuais por motivos que não sejam a pura necessidade ou interesse comum. Se há algo que distingue a tradição ariana ocidental é a reunião espontânea de homens livres e orgulhosos de servir a um verdadeiro líder. Quando se trata de uma unidade europeia genuína, o único modelo que podemos imaginar é aquele que replicaria essa situação, um heróico à sua maneira, em grande escala, e não qualquer parlamento ou equivalente estatal de uma companhia limitada. O que é bastante claro é o erro que alguns cometem ao adotar uma espécie de agnosticismo político em relação à ideia de Europa, que se reduz assim a uma espécie de denominador comum amorfo. O que precisamos, em vez disso, é um centro de cristalização. A forma de todo não pode deixar de ser refletida em cada uma de suas partes, e no quadro, não de qualquer civilização, mas da própria tradição, tal forma só pode ser a orgânica e hierárquica. Quanto mais regiões independentes, ou seja, nações, crescerem para serem integradas dessa maneira, mais perto estaremos de alcançar a unidade supranacional. O fato de que, neste momento, muitos fatores externos sugerem que transformar a Europa em bloco é uma questão de vida ou morte deve nos ajudar a reconhecer o duplo problema interno, acima mencionado, que devemos resolver para dar uma base sólida a uma futura formação europeia. Por um lado, há o problema de transcender gradual e efetivamente o que pertence a uma área de civilização, e por outro, há o problema de que encontrar uma espécie de metafísica que justifique uma ideia nacional, supranacional europeia de autoridade pura. Esse duplo problema pode nos levar a enfrentar um duplo imperativo. Resta saber o que os homens de hoje, que ainda estão de pé entre as tantas ruínas de nossa época, para atender e obedecer a esse imperativo.